Olá, prezados telespectadores da Rede Vida, caros internautas, nossa saudação a cada um e a cada uma que nesse momento está sintonizando a Rede Vida de televisão. Nós estamos aqui iniciando mais um programa Diálogo dos Bispos. Nós estamos em Aparecida, celebrando lá, realizando a 61ª edição da Assembleia Nacional dos Bispos do Brasil, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, você que está nos acompanhando nesse momento, primeiro a gente agradece a sua sintonia, também a gente convida a nos acompanhar durante toda a nossa reflexão nesse programa, e você também pode participar conosco, mesmo estando aí do outro lado, aí na sua tela, certamente vai aparecer aí o youtube.com e a Rede Vida. Então você pode mandar suas perguntas, participar, sua mensagem. Acho que é importante até para ajudar nesse diálogo dos bispos. Então nós estamos aqui realizando a Assembleia, essa Assembleia da CNBB, que é muito importante. Aliás, nós estamos aí mais de 400 bispos participando da Assembleia. E hoje terminando o 7º dia dessa caminhada, porque são 10 dias de reflexão, de encontro, de debates. É uma grande riqueza que a gente celebra. E nessa noite a gente tem aqui, estamos aqui 4 bispos. Aliás, todos nós, 4 bispos do Regional Leste 2, do estado de Minas Gerais. E nós vamos fazer a nossa apresentação e depois abrir o espaço para o nosso diálogo. Eu primeiro me apresento, Dom Paulo Mendes Peixoto, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Uberaba, lá no Triângulo Mineiro. É uma região assim bonita e que a gente quer, inclusive, manifestar a nossa alegria daqueles que estão sintonizados conosco lá na toda a região do Triângulo Mineiro. Nós temos conosco aqui, Dom Angela, podia fazer a sua apresentação. Boa noite, Dom Paulo. Boa noite, meu irmão, minha irmã, alegria estar com todos vocês nesta noite. Eu sou o Dom José Luiz Magela Delgado, eu sou arcebispo da Arquidiocese de Pouso Alegre. Pouso Alegre fica no sul de Minas, na região montanhosa da Serra da Mantiqueira. O próprio nome já diz, né? Pouso Alegre. É uma alegria estar com você e uma grande graça de Deus falar com cada um de vocês aqui da cidade, junto a Nossa Senhora Aparecida. Também nós temos aqui conosco o bispo de Luz, né, Dom José Aristeu. Dom José Aristeu, então, a sua apresentação. Então, sou o Dom José Aristeu Vieira, bispo de Luz, lá do Centro-Oeste Mineiro. Também minha saudação a todos os telespectadores da Rede Vida, todos os amigos, todos os diocesanos, pessoas amigas que nos seguem. Uma grande alegria de estar aqui participando desta Assembleia do Episcopado Brasileiro e participar desse momento, desse diálogo entre nós aqui. Está conosco também do Ayrton, né, de Mariana, podia fazer também a sua apresentação. Eu sou o Ayrton José dos Santos, arcebispo metropolitano de Mariana. Nasci no sul de Minas, fui criado no ABC Paulista, e agora estou na região central de Minas, na Arquidiocese de Mariana. E é uma alegria poder ter esse momento aqui, sabendo que tanta gente acompanha o programa de televisão, e de modo especial esse programa, Diálogo dos Bispos da Rede Vida. A gente agradece, então, cada um dos bispos que vieram participar com a gente. Eu estou aqui como mediador no sentido de, como eu faço parte do IMBRAC, Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã, que é ligado à Rede Vida, e cada bispo, aliás, nós somos 6 bispos que fazemos parte deste instituto, que, de certa forma, conversa, dialoga sobre a caminhada da Rede Vida. E cada bispo ficou encarregado de fazer a mediação de uma noite, né? E hoje é a minha noite. E já desde semana passada que está acontecendo esse programa, só que ele estava às 10 horas, hoje está 10h30, né, da noite, mais tarde. Muito bem, eu queria que a gente, como primeira reflexão nossa, até de conversa entre nós,
Nós estamos, então, numa assembleia de mais de 400 bispos. Olha, isso é uma grande riqueza. Bispos do Brasil inteiro, lá da Amazônia, lá do sul do Brasil, leste, oeste. No fundo, somando tudo aquilo que cada um traz, essa troca de experiência, realmente é uma grande riqueza. E eu entendo isso aí como unidade. Por isso eu queria, agora primeiros momentos, que a gente explorasse um pouquinho a palavra unidade. Mas eu queria refletir unidade numa igreja católica, apostólica, romana. Aliás, até a catolicidade significa que a igreja católica está no mundo inteiro, em todos os países, também é uma grande riqueza, porque é uma diversidade tão grande, até de ritos diferentes, né, que a gente pode até conversar um pouco sobre isso. Mas essa unidade, ela acontece na figura daquele que é o sucessor de Pedro, que é o Papa. Né? Hoje nós temos o Papa Francisco, um Papa que veio, lá do fim do mundo, né? Como ele mesmo disse, né? Um Papa argentino, latino-americano, com toda aquela carga e aquela riqueza que nós temos aí na América Latina. O Papa Francisco também, antes de Papa, ele teve a oportunidade de participar da conferência do CELAM, né? Da quinta conferência do CELAM, que foi em 2007, e ele foi até um dos secretários ali, então ele foi aqui em Aparecida, foi um momento assim, muito importante. Mas eu queria, Dom Ayrton, quem sabe uma palavrinha assim sua, nos levando a pensar sobre o sentido dessa unidade nossa, de uma igreja que está no mundo inteiro. Então, a Igreja Católica, presente no mundo inteiro, portanto, na maioria dos países, que são tantos, a igreja está presente. E cada igreja, a gente diz assim, porque cada igreja é cada diocese espalhada pela terra toda. Tem um bispo. E essa igreja chamada diocese ou arquidiocese tem um bispo, um pastor próprio, que está em comunhão com o Santo Padre, que é o sucessor do apóstolo São Pedro. Nós, bispos, todos fazemos parte do colégio apostólico, do colégio dos bispos. Não somos sucessores de um apóstolo, somos sucessores dos apóstolos. E o Papa, na pessoa dele, está a figura de São Pedro, o primeiro Papa na igreja, o primeiro pastor próprio, universal, de toda a igreja no mundo. E essa unidade da igreja, quando a gente fala da unidade, não estamos falando exatamente de uniformidade, ou seja, de tudo igualzinho. A igreja está espalhada no mundo e ela tem essa capacidade de acolher a história, a cultura, as línguas, como lembrou Dom Paulo, os ritos, espalhados pelo mundo todo. Então a igreja é católica exatamente por isso. É católica porque está presente em todo o globo terrestre. E nós devemos, como bispos, treinar, favorecer, promover a unidade da igreja. Essa é uma responsabilidade de cada um de nós bispos. Nós estamos em comunhão com o Santo Padre, em comunhão com o colégio dos bispos, e é assim, por isso é que nós somos católicos. Por isso é que nós somos a igreja presente no mundo inteiro. E presente no mundo inteiro para uma missão. A igreja tem uma missão. E essa missão da igreja, em primeiro lugar, é transmitir a todas as pessoas e a todos os batizados essa certeza de que a igreja vive na unidade que Cristo sempre quis. Nós promovemos isso e anunciamos essa unidade. E é por isso que, então, nós favorecemos, em cada diocese onde nós estamos, favorecemos a unidade dos católicos, dos batizados, com toda a igreja, com todos os batizados. Nós somos membros da única igreja católica apostólica romana. Não somos uma federação de igrejas espalhadas na terra, não. É a mesma e única igreja católica apostólica romana espalhada pela terra e presente em cada uma das dioceses, em cada uma das igrejas particulares. Nós tem havido nos últimos tempos umas críticas ao Papa, até uns certos ataques, até de nós mesmo, de dentro da igreja. A gente pode dizer que isto dificulta a nossa unidade? Acho que não quebra a nossa unidade. Não, quebrar a unidade não, porque essa unidade é aquela querida por Cristo.
E nós fazemos força para manter isso. Existem ideias diferentes, nós pensamos diferente um do outro por causa da história, da cultura, do modo de ver as coisas, do enfoque que se dá. Mas naquilo que é essencial, nós não dividimos, não. Nós não formamos outras igrejas. Né? Não nos separamos. Naquilo que é circunstancial, é uma coisa de momento, histórica até, uma coisa que passa de hoje para amanhã, nós podemos até mudar de ideia. Agora, naquilo que é o essencial do Evangelho, naquilo que é o essencial da mensagem cristã desde o princípio, todos nós estamos juntos. E fazemos isso, a experiência bonita que o senhor mesmo lembrou, mais de 400 bispos reunidos aqui em Aparecida, fazemos isso uma vez por ano, e não dá para fazer mais por ano, porque as distâncias são enormes, fazemos uma vez por ano. E saímos daqui confirmados, saímos daqui renovados, querendo outra vez trabalhar para que a igreja seja una, santa, católica, apostólica, como nós rezamos no credo. Dona Magela, então a figura do Papa é uma figura de unidade universal. E a figura do bispo na sua diocese? Que também forma uma unidade diocesana. Inclusive o bispo sucessor de um dos apóstolos. Né? A figura do bispo, ela é realmente essa figura que vai dar para a igreja a dimensão da sua comunidade. Né? A igreja, ela se reúne junto com o seu bispo. Quem são a igreja? São todos os batizados. Né? Somos todos nós batizados. Reunimos em torno da figura do bispo. Né? O bispo, ele é o pastor daquela igreja. A extensão do braço do bispo são os padres. Né? Os padres são a extensão, são chamados colaboradores. Aonde que o braço do bispo não vai, vai o padre, são os colaboradores. Assim também como os padres, a extensão do braço dos padres é você, né? As lideranças leigas que estão à frente da comunidade. Então todos nós formamos um só corpo, na unidade, né? Junto com a figura do bispo. E junto com a figura do bispo, é importante nós percebermos que formamos essa comunhão de uma igreja una, né, que se espelha na Trindade Santa, na unidade da Trindade Santa. Né? É a unidade, a comunhão da Trindade Santa, a qual nos leva a viver essa comunhão como igreja. Então, quando o bispo se reúne, né, com o seu presbitério, e um exemplo muito concreto e muito lindo na nossa liturgia, é na celebração da Missa do Crisma, na Quinta-feira Santa, a chamada Missa da Unidade. Isso já dá o próprio sentido. Né? Na Missa da Unidade, o bispo ele reúne com todo o seu presbitério, com todas as lideranças leigas da sua paróquia, para celebrar a Missa da Unidade, na qual o bispo vai abençoar os santos óleos, né? E vai consagrar o óleo do Crisma. Esses óleos os padres vão levar para as suas comunidades para administrar os sacramentos, todos os sacramentos que têm o sinal do óleo neste sacramento. Então, essa missa da unidade é todo o presbitério, o clero reunido junto com o seu bispo num só louvor a Deus. Aqui nós temos a grande expressão da unidade. Então, a figura do bispo, ela cria essa unidade na sua igreja particular, na igreja. Ao dizer que o padre é a extensão da mão, como é que é? Do bispo. Até onde a mão não vai, o padre é a extensão. E a questão do diácono permanente, por exemplo? Sim, lógico, né? Quando nós falamos, eu falei o padre porque ele é o ministro ordenado, mas nós temos temos diácono permanente que são transitórios e diáconos permanentes que são perpétuos, transitório é aquele que vai ser ordenado padre. Né? E o diácono permanente, geralmente é um senhor casado, quase sempre, né? Que ele assume esse diaconato, esse ministério para servir a igreja. Né? Dom Aristeu, ele teve um trabalho muito lindo no nosso regional, quando ele esteve à frente da comissão para vocações e ministérios. Ele trabalhou muito belo com os diáconos permanentes. Né? E tem lindas experiências, certamente, para colocar para nós. Então, quando eu falei da missa da unidade, Dom Paulo, é muito importante nessa missa a gente ter essa figura também do diácono, porque aqui nós temos o sacramento da ordem
que é o sacramento daqueles que recebem para exercer o ministério sacerdotal. Então, nós temos o diácono, o presbítero, o padre e o bispo. A missa da unidade deve ter essa força, porque nós vivemos essa grande alegria. Mas se o senhor quer falar do diácono permanente, nós temos aqui Dom Aristeu, que pode nos dizer alguma palavra, inclusive, Dom Paulo, a respeito dessa presença no nosso Regional Leste 2 da CNBB, que abrange o estado de Minas Gerais. Nós temos várias igrejas particulares que têm o diaconato permanente. Na minha arquidiocese, nós estamos com a escola diaconal, estamos para ordenar a primeira turma dos diáconos permanentes, que no nosso desejo vai ser no ano de 2025. Em Uberaba nós já temos em torno de 50. Oh, que bem. 50 e temos a escola diaconal também. E tem a escola diaconal. Dom Aristeu, nós falamos aqui da unidade da igreja na figura do Papa, a unidade da igreja na figura do bispo, né? Mas nós temos também a igreja no mundo em conferências episcopais, né? Sim. Falando da nossa conferência, porque nós estamos num país, como dizer, continental quase, né? Sim. E nós temos aqui mais de 200, parece que 279 dioceses, né? 279 dioceses. Essas 279 dioceses, logicamente, vão formar a conferência que hoje nós chamamos de Conferência CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Sim. Qual o sentido, então, da conferência também para a unidade da nossa igreja no Brasil, igreja que está presente no Brasil? Assim, a ideia de o episcopado estar organizado em conferências, ela se fortaleceu, eu não sei se poderia dizer que nasceu, mas se fortaleceu, sobretudo a partir do Vaticano II. Apesar de ter surgido antes do Vaticano, né? Sim, sim. Mas a ideia foi... Inclusive a nossa mesmo surgiu antes, praticamente 10 anos antes do Vaticano II, 52. Mas elas vieram ser justamente a expressão de concretizar essa abençoada unidade, que é o segredo, que é vamos dizer assim, a bênção da nossa igreja. E que é precisamente os bispos terem um lugar, ter um espaço, ter uma organização que permite partilha, que permite, vamos dizer assim, buscas de caminho juntos, de também fortalecer as ações conjuntas, buscar projetos conjuntos. Então, é muito importante. A CNBB também está dividida em regionais, sim, né? Sim. Quer dizer, nós temos no Brasil hoje 19 regionais. 19 regionais, sim, sim. Quer dizer, nós estamos no Regional Leste 2. Leste 2. Aliás, Leste 1 seria o Rio de Janeiro, né? E Leste 3 o Espírito Santo. Espírito Santo. Sim. Mas ainda há uma outra divisão, divisão aí da organização, né? Sim. Quer dizer, o nosso regional, por exemplo, também está dividido em províncias eclesiásticas. Então, eu gosto muito da imagem da igreja como uma rede. Nós começamos falando disso, né? Dessa unidade. E eu até gosto de dizer que essa rede começa de baixo. Ela começa do engajamento, do compromisso de fé de cada batizado, que não vive avulso. Ele é chamado a viver a sua fé, o seu segmento em Cristo, em comunidade. E essas comunidades vão se formando paróquias, as paróquias formam a diocese. Em Minas Gerais, por exemplo, nós temos quantas províncias? Sim. E aí, isso é que eu ia dizer. A igreja diocesana é uma igreja completa, mas ela não esgota tudo. Ela não se fecha. Então, portanto, ela vai se organizando, a igreja vai se organizando. Para ser um grupo de dioceses com uma arquidiocese e, portanto, o bispo que ali serve, no caso do Ailton, do Magela, o senhor também. Acho que até é importante explicar isso. É um arcebispo, porque está numa sede de arquidiocese. E aí, justamente essa arquidiocese, ela faz essa coordenação, ela faz essa unidade, faz essa comunhão, apesar de que cada diocese tem sua própria autonomia, mas forma comunhão, forma partilha. Mas se a gente olhar mesmo no estado de Minas, nós temos
parece São sete sete províncias eclesiásticas. 7 províncias. 7 províncias. Sim. Sinal de que nós temos 7 arquidioceses e 7 arcebispos. 7 arcebispos. Acho que é até interessante, porque o povo às vezes não sabe, muita gente não verdade. sabe a diferença. Nós estamos aqui 3 arcebispos e um bispo. E um bispo. Entendeu? O que significa tudo isso, Ayrton? Sim. Então, as províncias eclesiásticas é um grupo de dioceses e uma delas é a sede. Exato. Ou mais antiga, ou mais histórica, tem alguma característica de importância no cenário, História, da história, ou mesmo da cultura, mesmo em termos de tempo, né? de quando foi criada aquela igreja. Normalmente, por exemplo, eu digo de Mariana. Mariana é a primeira diocese A mãe do de estado, todas, né, de mineiras. Minas. Da diocese de Mariana, foram surgindo outras igrejas, outras dioceses. A província eclesiástica de Mariana é formada por 4 dioceses. Ela mesma, que é a sede, depois Itabira e Coronel Fabriciano, depois Governador Valadares e Caratinga. É como Uberaba, né? Uberaba, Uberlândia, Patos de Minas e Tuiutaba. Também 4. E Pouso Alegre. A minha são 3. São 3. São 3. A Diocese da Campanha e a Diocese de Guaxupé. Pouso Alegre é sede, porque Pouso Alegre foi criada em 1900, foi a primeira diocese de todo o sul de Minas. Né? E da Diocese de Pouso Alegre, 7 anos depois, desmembrou-se a Diocese da Campanha. Né? E depois, em 1916, criou-se a Diocese de Guaxupé. Né? As duas nasceram da Diocese de Pouso Alegre. E em 1962, João XXIII criou 3 arquidioceses, né? A Diocese de Pouso Alegre, Uberaba e Juiz de Fora. Aqui rapidinho, porque nós estamos quase chegando ao intervalo, mas o Luiz Antônio Monteiro, ele, lá de São José do Rio Preto, está dizendo aqui, qual o critério da igreja para nomear novos bispos? O Ayrton é capaz de dizer isso rapidamente, com 5 minutinhos. É necessidade pastoral. O critério fundamental é essa. A população aumenta, as igrejas são mais exigentes, são muitas paróquias. Mas certamente ele quer saber qual o caminho para escolher aquele bispo, né? Para escolher o bispo, bom. Tem que ter uma igreja particular sem bispo. Eu digo, vacante. não tem uma diocese sem bispo. Não tem diocese sem bispo. Então, mas é assim, eu digo que para criar um bispo é preciso ter padre. A primeira coisa, o primeiro critério é que um bispo é tirado dentre os padres, é escolhido ali. Agora, a escolha depende de uma série de coisas. O padre tem que ser atento à vida do povo, à vida da paróquia, à vida da sua diocese, né? E ele tem preparo, ele vai sendo preparado para que, em algum momento, ele possa assumir mais compromissos. Até chegar ao ponto de, eventualmente, ser chamado para ser bispo. Quer dizer, o bispo pode apresentar um padre da sua diocese para ser bispo. Pode. Quer dizer, normalmente isso passa através da organização, através da anunciatura apostólica, né, que representa o Papa no Brasil. A escolha do Papa. A escolha é feita pelo Papa. No Brasil, está sendo um padre acima de 45 anos. Hoje tem essa exigência. E também uma consulta que é feita de forma confidencial ao bispo, a padres, a leigos, né, para saber a identidade da pessoa. Né? Acho que é importante a gente passar isso para os ouvintes, né, para esses telespectadores, porque muita gente fica fazendo essas perguntas, né? Como é que é escolhido o bispo? Né? Tudo bem, nós vamos fazer daqui a pouquinho o intervalo, e na volta do intervalo a gente podia já pensar na Assembleia, né? Porque o tema nosso é qual a importância da Assembleia ou qual a importância da CNBB para a Igreja no Brasil. Se a gente pudesse dialogar um pouquinho sobre isso aí e dentro desse diálogo a gente colocar o sentido da conferência, ainda mais a conferência atual que está acontecendo agora, né? Essa Assembleia. Qual o sentido dessa Assembleia também para a nossa Igreja, né? Vamos então, daqui a pouquinho, dar esse intervalo. Você que está aí do nosso lado, você pode participar, envie sua mensagem, né? youtube.com, como é que é? Sistema... bom, está lá na sua tela, você vê aí, né?
Pode mandar sua pergunta, pode também mandar sua consideração. A gente agradece aqui a Luiz Antônio, né, por ter feito essa primeira pergunta. E a gente então diz a você que está aí do outro lado, não saia daí, né? Fique conosco, porque daqui a pouquinho, dentro de poucos minutos, a gente volta. Estamos aqui então na Rede Vida de Televisão, o canal da família. Voltamos então, mais esse bloco da nossa reflexão aqui nesse programa, através da Rede Vida de Televisão, Diálogo dos Bispos. Aliás, a gente quer até agradecer à Rede Vida por criar esse espaço dentro da Assembleia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para a gente estar conversando, né? Nós bispos, trocando ideias e falando da igreja, né? Aquilo que faz parte da nossa vida, da nossa caminhada e orientando os nossos fiéis, né? Aqueles que estão sintonizados conosco. Nesse segundo bloco, então, a gente podia conversar um pouquinho sobre a Assembleia. Né? Então, Magéria, qual o sentido, então, para a Conferência Nacional do Bispo do Brasil e para o Brasil, os católicos do Brasil, a nossa igreja presente aqui no nosso país? Qual a importância, então, da gente celebrar 10 dias, né? Ficar 400 bispos, 10 dias aqui em Aparecida, né? Para realizar uma Assembleia? O primeiro sentido que eu vejo na Assembleia, Dom Paulo, é a imagem da Assembleia. A imagem da Assembleia é a imagem da colegialidade episcopal. Essa imagem, ela é única. São mais de 400 bispos reunidos. A nossa Assembleia, ela começa o dia a partir da Eucaristia. Então, são homens de Deus que, em torno da Palavra de Deus, em torno da Eucaristia, renovam a sua fé, o seu compromisso com a sua consagração e com a missão de conduzir a igreja particular, da qual o Senhor, através do Espírito Santo, nos concedeu essa igreja e nos coloca numa atividade de reflexão, de estudo, durante todo o dia. Então, a Assembleia é uma colegialidade de bispos que, a partir da Eucaristia, se reúne, procuramos ser conduzidos ou deixar que o Espírito Santo nos conduza nos trabalhos que realizamos durante o dia. Cada dia a nossa Assembleia tem uma pauta, né, que nos conduz a uma determinada reflexão. Nós temos um tema central, que o senhor já colocou, né, e temos depois temas prioritários e temos também outros temas que vamos conversando na Assembleia. O que é um tema? É um assunto que nós queremos dedicar mais tempo sobre esse determinado assunto. E depois é uma Assembleia que tem uma presidência. E essa presidência passa para nós o seu relatório. Isso é importante, né? O que essa presidência fez durante um ano, ou seja, da última Assembleia até essa Assembleia. Então, ela apresenta o seu relatório. Além da presidência, nós temos comissões episcopais, que constituem a nossa CNBB. E essas comissões, elas também apresentam em Assembleia alguns trabalhos que realizaram ao longo do ano, desse último ano. Então, é essa imagem que eu gostaria que você guardasse. Colegialidade. Colegialidade dos bispos. Que cada dia acontece a partir da Eucaristia. E durante o dia também nós vamos tendo momentos de oração, momentos de encontro, né, momentos de conversar entre nós, para que possamos, no estudo, poder depois levar para as nossas igrejas particulares luzes que nasceram desta nossa Assembleia. Eu vejo uma característica assim, muito grande na questão da seriedade da Assembleia, né? Seriedade daquilo que é refletido, não é coisa assim barata, vamos dizer, né? Que às vezes certas críticas também em cima da CNBB e às vezes até sobre a Assembleia, mas o que é feito ali, o que é conduzido ali é com muita responsabilidade. Eu acho que todos os bispos, né? Dom Paulo, eu diria, além da responsabilidade, a qualidade. Qualidade. Porque, né, na Assembleia nós temos peritos, temos teólogos, né, assessores que ali estão conosco, pessoas que estudam, né, que trazem conteúdo e além da qualidade do nosso episcopado. Gostaria de destacar dois aspectos. Primeiro é o encontro, a oportunidade da partilha, do conhecimento. Aí nós vamos realmente nos tornando uma família
e a alegria do reencontro. Aqui é o lugar do encontro, porque com o Brasil, com essas extensões, então, esse aspecto da fraternidade, da convivência, da partilha, isso é uma riqueza. E segundo ponto, como o senhor dizia, as reflexões, as conversas que a gente tem, a oportunidade de pensar juntos desafios, e isso tirar para nós pistas, luzes, nas diretrizes que vão orientar nosso trabalho lá na Diocese. É verdade que a conferência não determina o que nós vamos fazer em cada diocese, não é um programa para cada diocese, mas são pistas, são orientações para que nossos programas de trabalho estejam em sintonia, que a gente caminhe na mesma direção. Também pudesse até fazer essa pergunta, o Dom podia ajudar a gente, né? O bispo é obrigado a seguir aquilo que foi decidido na Assembleia, né? Então, a Assembleia dos Bispos, ela tem essa característica, então, de partilha, né? Nós trazemos muitas experiências e levamos também muita experiência. E só para lembrar que, nesses últimos tempos, nós também estamos sendo ajudados pela reflexão que a Igreja no mundo todo está fazendo sobre a sinodalidade. Então, veja, a sinodalidade o que significa? Caminhar juntos, buscar caminhos comuns para o testemunho que nós temos que dar da nossa fé. E aí, a realização da conferência, nessa perspectiva, preparando diretrizes, nós estamos aqui começando a pensar nas diretrizes do ano que vem, para o ano que vem, e dando encaminhamentos, né, para fazermos essas diretrizes, que nós vamos levar para as dioceses como inspiração. Agora, nas nossas dioceses nós temos as nossas assembleias, nas paróquias, nas regiões, depois da diocese toda, para ali responder de modo eclesial aos desafios da realidade. Desafios que acontecem de todo tipo. Na educação, no dia a dia, na convivência, na preparação dos sacramentos, na vida das pessoas, nas dificuldades que as pessoas vivem, seja de trabalho, de uma série de situações que às vezes a Igreja ela precisa dar um testemunho, não é, sobre isso. Nesse sentido, é que nós preparamos lá na Diocese o trabalho que deve ser realizado. E aí, Dom Paulo, nós não somos obrigados a realizar as coisas, nós decidimos realizar as coisas. É diferente de ser obrigado. Sim. Nós fazemos a opção pela unidade, fazemos a opção pela partilha, fazemos a opção por realizarmos a ação da Igreja, lá onde nós estamos, em cada uma das dioceses, para sermos testemunho de fé. Então, isso aqui é importante. Tendo presente que a cabeça da Igreja é Jesus Cristo, não somos nós. Nós somos discípulos missionários. Somos aqueles que vamos seguindo os passos de Cristo. É Ele que se revelou a nós, não é? E nós vamos, então, trabalhando, anunciando a sua mensagem lá na realidade que vivemos. Nesse sentido, tem algumas coisas na Assembleia que nos obriga, do ponto de vista moral e jurídico, por exemplo. Então, questões de liturgia, questões o que a gente poderia dizer? De disciplina, as questões de definição, por exemplo, sobre os sacramentos. Nós tivemos aí, o ano passado, uma preparação muito grande nas dioceses para a recepção do novo missal, não é? Ou melhor, da nova tradução do missal romano. E isso obriga. Então, nós temos que usar nas nossas dioceses. Nós não podemos dizer, bom, o missal foi aprovado, o Papa aprovou, a Santa Sé aprovou, mas eu não quero usar. Não. Aí eu tenho uma obrigação, eu devo obedecer essa disciplina, senão eu não sou católico. Então, a primeira característica nessa catolicidade de sermos católicos é que nós temos um objetivo comum. E, às vezes, na Assembleia, nós definimos algumas coisas, por isso nós votamos, não é? E quando a gente vota, não é pela maioria simplesmente, nós procuramos o consenso. Normalmente, e tem algumas coisas que a gente vota, é 100% aprovado, ou seja, unanimemente aprovado. Nós fazemos consenso. Nem sempre é aquela votação como se faz no sufrágio
na sociedade civil, né, que você 50 mais 1, metade mais 1 já venceu. Não, nós nunca ficamos em metade mais 1, é sempre um consenso. Acho que... Tem lá um ou outro que tem um pensamento diferente, mas ele, para manter a unidade e a comunhão na igreja, adere. Aliás, eu tinha até pensado numa pergunta assim, com toda essa diversidade de cabeças, né? A pergunta é essa, a gente sai da Assembleia dividido? Acho que não, né? Deve nos unir mais. Ao contrário. Aliás, Dom Paulo, eu gostaria de trazer aqui uma característica da Assembleia, o olhar da Assembleia e o espaço da Assembleia. É a Assembleia dos Bispos do Brasil. Mas cada Assembleia, ela tem uma característica própria. Por exemplo, a Assembleia desse ano, nós recebemos um bispo que vem de uma igreja da África, uma igreja particular da África, e ele partilhou conosco os desafios e inquietações da sua igreja na África. Tivemos a presença do secretário do Conselho Episcopal Latino-Americano, do CELAM, que tem a sede em Bogotá. Ele veio falar para nós da caminhada do CELAM com relação às igrejas da América Latina e do Caribe. Tivemos a presença do secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, que veio pregar o retiro para nós. E ele nos deu um espaço de perguntas, de diálogo, para falar um pouco da visão da ação da igreja no mundo. Olha que beleza! Então não é só a igreja aqui do Brasil, né? Ela tem uma expansão, ela se alarga, né? Para outros olhares do mundo. Eu queria reforçar mais uma coisa que o senhor falou no início, quer dizer, toda a Assembleia ela está dentro de um clima de espiritualidade muito forte. Tanto é que nós começamos até cada um atendendo a confissão do outro, né? Com retiro. Dentro do retiro, acho que tudo isso traz uma riqueza, uma força para a gente muito grande, né? É uma característica interessante, né? Essa Assembleia, nós começamos fazendo o retiro espiritual, primeiro. O que nós fazíamos na metade, né? Até o ano passado, nós fazíamos mais ou menos na metade do período. Olha, aqui começamos com o retiro espiritual e depois fomos tratar dos assuntos e das questões que a Assembleia trouxe para nós. Olha, nosso tempo é curto, mas tem 3 perguntas aqui, né? O Paulo Júnior, São José do Rio Preto, Dom Ayrton e Dom Aristeu. Como as igrejas de Mariana e de Luz relembram as tragédias das barragens em Mariana e no Capitólio, né? Aquela cena lá do Capitólio, para as ações concretas de amenizar essas 2 tragédias. O que podia dizer sobre isso? Olha, primeiro, eu acho que como é que nós lembramos isso? Com muita dor. Todos esses desastres naturais que acontecem, que é o caso de Capitólio, por exemplo. O estouro das barragens, nós temos Mariana, em Bento Rodrigues. O pessoal fala de Mariana, acha que a barragem estava dentro de Mariana, do município. Não, estava num distrito que é chamado Bento Rodrigues. Tudo isso lembramos com muito pesar. Não precisaria ter acontecido. Mas a ganância, o interesse em querer lucro acima de tudo, sem olhar a pessoa humana, sem olhar o meio ambiente, sem aquilo que o Papa tem dito hoje de proteção das condições de vida. Integral. Então, isso leva a desastres, né? Então, agora, como é que a igreja reage a isso? Primeiro, atendendo essas populações e atendendo naquilo que é necessário. Nós não fazemos distinção, atendendo as populações naquilo que elas têm de necessidade imediata naquele momento. Mariana, e não eu digo de Mariana, na época eu não estava aqui em Mariana, estava em Campinas, era arcebispo de Campinas. E lembro que o Brasil inteiro se ajuntou e nós fizemos uma coleta no Brasil todo para enviar a Mariana, para que a igreja particular de Mariana, a Arquidiocese de Mariana, pudesse ajudar os atingidos pela barragem, pelo estouro da barragem, entende? Então, veja, são ações que a igreja demonstra solidariedade, proximidade. Os padres e o povo tem muita que sensibilidade. acompanhavam a paróquia onde estava Bento Rodrigues, porque Bento Rodrigues sumiu do mapa. Sim. Hoje existe uma construção que foi feita, chamado Novo Bento, para que as pessoas pudessem ter outra vez suas casas, o seu lugarzinho e tal. Agora, a igreja esteve presente de modo muito direto na vida dessas famílias, desse povo.
Então, não sei bem como é que foi Capitólio, a reação da igreja lá, de Luz, mas aqui, lá em Mariana, quando aconteceu isso, o Dom Geraldo, na época de saudosa memória, que era o arcebispo, junto com os padres, junto com toda a Arquidiocese de Mariana, os leigos, tudo isso, fizeram um grande esforço de acompanhar e ajudar na medida que fosse possível. A igreja no Brasil toda se ajuntou e ajudou isso também a acontecer. E nós continuamos acompanhando aquele povo. Muita coisa ainda continua sendo feita, não é? Para outra vez recuperar aquela identidade que eles tinham, né? A dignidade que eles tinham de pessoas que estavam ali naquele distrito. Esse povo que saiu de lá, conseguiu já ter sua casa? Não, ainda não, porque está sendo construído, não é? Está sendo construído. Então tem muita gente que já está distante daquilo. Por exemplo, isso tem jovens que tinham 12 anos quando estavam lá, e aconteceu o estouro da barragem, hoje estão com 18, 20 anos, 22 anos. Então já adquiriram um ritmo de vida, mudaram, entendeu? Agora, isso não quer dizer que o que é feito lá no Novo Bento, chamado assim, com as construções e um novo bairro, um novo distritozinho, com as residências e as construções ali, não significa que isso seja de menos importância. Continua sendo importante, porque todas as casas foram destruídas naquele lugar, onde a lama passou, né? Então é preciso recuperar essa dignidade. E isso, movimentos sociais e tantas atividades que existem para recuperar aquilo que as pessoas perderam da sua propriedade, da sua dignidade, tudo isso. Dom Zé Liceu, tem aí uma palavra? Rapidinho. Sim, rapidamente, a questão de Capitólio é diferenciada porque aí foi um fenômeno natural. E a maioria das pessoas, acho que só um rapaz ou duas pessoas, ou mesmo um que era de Capitólio, eram turistas que vieram de fora. Então foi aquela assistência do momento, apoio às autoridades, a paróquia atuou muito, a gente procurou também se comunicar. E acredito que o importante foi que foi uma consciência maior que surgiu por parte das autoridades para procurar dar mais segurança, para resolver toda essa questão de perigo que havia. Então foi interditado o acesso e hoje, tranquilamente, o turismo continua, as visitas continuam, não podendo fazer como faziam, mas hoje esse assunto está resolvido. Dom Angela, há uma outra pergunta aqui, como é que a gente responde, né? José Bonifácio. Como a CNBB administra as diferenças ideológicas entre os religiosos? Essa pergunta, né? Interessante essa pergunta, como a CNBB. A CNBB somos nós, os bispos. Né? Então, como que nós administramos essas diferenças? A CNBB ela tem a presidência dela, ela se manifesta, né, através de uma assessoria, e quando a presidência se manifesta, ela está se manifestando oficialmente. Né? E isso ela faz através de diálogo, não tenhamos dúvida. O caminho é esse, né? É administrar através de diálogo. Como nós, bispos, também, assim o fazemos nas nossas igrejas particulares, quando questões assim acontecem, né, que acabam provocando ou alguma inquietação, alguma divisão, a gente procura criar um diálogo, e é através do diálogo que nós vamos administrar isso. É importante ter essa consciência. Quando você imagina CNBB, né, você está imaginando que é a voz do episcopado brasileiro, quando a presidência se manifesta. É a voz do episcopado. Né? E ela se manifesta, em muitos casos, em comunhão com todo o episcopado, através do diálogo também que se tem conosco. Né? Mas a base é o diálogo. Agora, a diversidade é riqueza, né? Claro que a diversidade, se cai nesse extremismo, aí já extrapola, vamos dizer assim, a riqueza da diversidade, né? Porque quando a gente fala de unidade, não é que todos... Aliás, Dom Ayrton até falou isso, né? Unidade não significa ser tudo igual, né? Quer dizer, nós somos diferentes.
qualquer que seja, que resolve o problema entre as diferenças de pensamento. E quando se fala de ideologia, de pensamento ideológico, aqui eu acho que para nós bispos é claro isso. Aquilo que é ideologia, e que todos nós temos, um pouco, mas isso nós resolvemos na fé. Nós fazemos absorvemos aquilo, e que isso não pode identificar a fé cristã e nem a fé católica. A ideologia não identifica, porque ela muda com o tempo. É uma ideia que está aqui na cabeça e depois amanhã mudou. Agora, a fé não. A fé me faz transpor, inclusive, as ideologias. Sim. E aí, a grande característica importante de promoção do diálogo, da proximidade, é exatamente a existência de cada diocese, de cada bispo, de cada pastor próprio naquela diocese. As questões de pensamento diferente acontecem lá na prática, nas paróquias, na pastoral, no exercício do dia a dia do ministério pastoral. Por isso que, se Jesus Cristo é o centro da nossa vida e da nossa fé, é Ele a cabeça da igreja, não somos nós somos os membros, então nós temos que nos ajustar com aquilo que é o pensamento, aquilo que é o projeto, aquilo que é Jesus Cristo presente hoje na vida da igreja, na vida das pessoas, na vida do povo. Então nós precisamos fazer esse passo e vencer, nesse caso, através do diálogo, da proximidade, da colaboração, da ajuda mútua, aquelas diferenças que normalmente fazem com que nós fiquemos distantes uns dos outros. Há uma outra pergunta aqui, acho que é lá do Rio Grande do Norte, né? RN, Maria Soares. Ela está perguntando assim, como as excelências, né? Como as excelências percebem a comunhão dos bispos brasileiros com o magistério do Papa Francisco? Não sei se dá para a gente entender a pergunta, né? Como as excelências percebem a comunhão dos bispos brasileiros com o magistério do Papa Francisco? Não sei se ela quer dizer que algum bispo que não concorda com o Papa, seria isso? Como é que vocês veem esse teu? Eu penso que essa comunhão com o Papa Francisco, ela acontece. O Dom Ailton falava de aspectos, uma coisa ou outra, uma coisa pontual. Algum pode ter um pensamento, porque, afinal de contas, o Papa, quando ele está falando sobre moral, costumes, dependendo do pronunciamento dele, claro, aí todo mundo tem de fechar com ele. Mas quando ele toca questões, uma coisa ou outra, é que aí pode provocar algum ponto de vista, mas eu diria que, na essência, estamos todos, e diria que a maioria, quase absoluta, soma inteiramente e agradece ver o Papa Francisco como uma grande bênção, uma grande iluminação para o nosso tempo. E como ele é respeitado e amado em toda a sociedade, por nós também. Eu repito, algum outro que às vezes na forma de expressar ou de tratar questões práticas possam parecer que estão em desafino, mas eu acho que não é essa a intenção de ruptura de forma nenhuma. Eu gostaria de acrescentar, a gente falava há pouco de questão de ideologias. Eu penso que os tempos nos levariam a refletir muito sobre isso. Quando alguém se apega mais a uma ideologia política, um partido, uma pessoa, a ponto de prejudicar alguém na comunidade, criticar seu bispo, seu papa, seu padre, eu acho que está acendendo um vermelho na sua fé. Precisa de pensar muito, rezar muito, porque a sua fé está correndo risco. Estou pensando muito naquela palavra que foi dita lá, que nós estamos passando da instituição para o indivíduo. Exatamente. Quer dizer, o indivíduo, cada um hoje se vê no direito de falar isso, falar aquilo. Porque a referência nossa é o Evangelho. É o Evangelho. Nós somos católicos, somos pessoas de fé, somos cristãos. Um sinal de comunhão muito lindo com o Papa que me sela no coração. São as orações. Toda missa que nós celebramos, nós rezamos pelo Papa. Né?
Então, este é o sinal de comunhão. E rezamos pelo bispo também. E rezamos pelo bispo, né? Mas é toda a igreja, toda a celebração eucarística que participamos, né? Nós rezamos pelo Papa. Então, a pergunta foi feita como nós bispos, né? Então, nós bispos também rezamos pelo Papa. Né? Agora, ele insiste que nós devemos rezar para ele, não só na missa, porque é um dever de todos nós. Aliás, né? ele sempre fala, reze por mim. Reze por mim, mas não só na missa, também fora da missa. Né? Então, aqui está o grande sinal de comunhão. E um outro sinal também que eu percebo de comunhão com o Papa, que nós bispos assim nos comportamos, é a obediência que temos a ele. Claro. Nós temos obediência ao Santo Padre. É um homem que está à frente da igreja pela ação do Espírito Santo. Olha, nós estamos chegando ao final, né? 4 minutinhos para a gente terminar. Eu queria lembrar aqui alguns pontos assim, importantes da Assembleia, né? Primeiro, a questão do destaque das diretrizes, que é a parte, né, o grande fio condutor da Assembleia, né? Apesar de nós não vamos aprovar, não vamos votar ainda as diretrizes, porque estamos ainda num caminho para votar no ano que vem. Né? Estamos recolhendo elementos, dados, refletindo, rezando, caminhando em cima do texto, com o sínodo, esperando, né? Outra coisa, que nós falamos também muito do sínodo, né? O sínodo que está acontecendo, que também isso vai reforçar muito o conteúdo das diretrizes, né? Outra, nós falamos também da juventude, né? Já até houve ontem, na segunda-feira, foi ontem, né? Ontem. Tivemos aí programa também sobre a juventude. Outro, nós falamos também do CELAM, né? Já até citamos aqui a questão do CELAM, essa unidade da igreja na América Latina. Sim. Falamos do Ministério de Catequista, que acho que é muito interessante, né? Foi até instituído, alguns catequistas, né? Os 19 regionais, cada um apresentou um catequista, né? Para ser instituído, né? Nesse ministério tão importante. E outros assuntos, assim, hoje falou muito apesar de já ter tido um programa aqui na Rede Vida sobre a inteligência artificial, não é? É um problema assim, muito sério no momento, na comunicação. Acho que tudo isso vai nos enriquecendo, nos levando assim a voltar para casa, as nossas dioceses, assim, com muito mais força de caminhada, né? Mas, num meio minuto, qual seria a palavra final do senhor? Minha palavra final é uma gratidão a todos telespectadores da Rede Vida que estão em sintonia de oração conosco. Deus lhe pague, né? A nossa Assembleia da CNBB é uma expressão de comunhão para uma missão. Dona Esteu. Minha palavra também de saudando, alegrando-nos com a nossa igreja, com a riqueza que ela é e que tem. Se a gente pensasse um pouquinho na amplidão, na quantidade de comunidades, nessa rede bonita que estende por todo o país, se a gente tivesse consciência dessa força que nós temos, acho que a gente conseguiria muito mais coisa. Mudar esse país, conseguiríamos mais paz, mudaria muitos problemas que enfrentamos. Então, uma palavra que eu queria dizer, final, é amar a igreja. Sim. Amar nossa igreja. Ser apaixonado por ela e ser essa igreja que está a serviço. Final. Então, todos nós trazemos no coração aquilo que nós recebemos pelo batismo, pelos sacramentos. Então, isso tudo para nós é importante. Então, acho que nós devemos ser vigilantes hoje, no mundo de hoje, para que não deixemos que nada nos tire a paz interior. Porque nós somos filhos e filhas de Deus. Nós não estamos jogados no mundo. Nós somos assistidos pela paz que vem de Deus. Jesus Cristo é Ele mesmo que nos dá paz e Ele é a paz para nós. Que a gente possa, então, transmitir isso através do nosso comportamento, do nosso pensamento, para sermos homens e mulheres novos neste mundo. Porque nós queremos celebrar no ano que vem o grande jubileu da esperança que o Papa Francisco tanto está preparando. E a preparação nesse ano é exatamente a oração. Que nós saibamos rezar, colocar nas mãos de Deus tudo aquilo que nós queremos para o mundo, para as pessoas, para nós mesmos. Então, que a paz de Deus esteja no coração de cada um de nós. E eu agradeço a presença, né, dos irmãos aí que vieram aqui dialogar com a gente nesse programa
diálogo dos bispos, não é? Acho que é importante, e aí eu reforço o agradecimento à Rede Vida por criar esse espaço, não é? Acho que é importante. E agradecer também àquele que está sintonizado conosco, né? Que Deus esteja presente na vida de cada um de nós. Muito obrigado, fiquem com Deus.